Fala pessoal, hoje estou aqui com a minha amiga Tiaga. E da minha amiga Tiaga. E a gente vai falar um pouco sobre o X-Men, a série em geral, né? Desde o começo até o final, o que a gente esperava e tudo mais. Não que a gente fosse aquele nerd que conhece muito a fundo as coisas, mas a gente gosta de comentar, né? A gente é curioso e tem as nossas opiniões sobre o assunto. Meio nerd, só um pouquinho nerd. Ele conhece mais que eu em relação, principalmente, comparar com HQ. Eu sou daqueles otários que vai lá assistir e fala, gostei do desenho. Mas eu não tem tipo... Mais ou menos. É, uma coisa ou outra, né? Aqui a gente não tá fazendo nenhum tipo de roteiro, tá? A gente tá numa conversa meio de amigos, tipo, tá na calçada ali conversando, bebendo alguma coisa e comentando o que achou. Acho que é uma conversa que a gente ia ter com o celular ou não, né? A gente tem... isso mesmo, já, tipo, nas mensagens eu mandava, o que você achou isso, você achou aquilo? Pra mim o desenho foi muito legal, ele chegou ao fim agora na quarta-feira, foi o último episódio dele. Eu gostei demais, não sei qual foi a sua expectativa. Maravilhoso. Você achou bom? Sua nota de 1 a 10 foi quanto, mais ou menos? 9. 9? E o que faltaria pra ser um 10? Eu só esperava diferente o final. O final... Tá, antes de a gente falar o porquê ele esperava ser diferente, qual foi o seu melhor episódio? Eu acho, pelo menos pra mim, o melhor episódio, eu acho de uma forma unânime, tá? Tudo que eu vi de comentar na internet foi a guerra de Genosha. Genosha. Episódio 5. Sem spoiler, mas é uma dica aí do que acontece no episódio. Mas acho que um monte de gente nessa altura do campeonato já assistiu, né? Então, assim... Querendo ou não, a guerra foi... A matança de mutante foi legal pra caramba. Foi, pra mim, e eu vi que muita gente foi o ápice do seriado. O pessoal comenta, o episódio 1, 2 foi muito bom. O terceiro e o quarto deu uma ok ali. O quinto o pau comeu, foi bom demais. Sim. Mas assim, depois o sexto e o sétimo eu achei meio que mais ou menos. Agora 8, 9 e 10, porrada. Não. Muito bom. Foi sensacional. O que você esperava no final do desenho, assim? Por quê? Né? Acho que eu esperava um vilão diferente. Isso aí então é no seriado como um todo. Uma vez até a gente tava comentando aí nos bastidores que ele falou, não pode ser o Sinistro o vilão mais... principal, o vilão, né? O boss. Nunca foi tudo isso, né? Nem nas HQs, nem em nenhum desenho. Então, assim, não fazia sentido realmente o Sinistro estar por trás de toda essa trama. Acho que não fazia sentido. E foi bom ter apresentado o Bastion. Foi um vilão novo. Isso eu achei bem legal. Começando do começo, assim... A série, ela se passa no ano de 97, então é uma continuação direta daquela série de 92, que a gente assistia muito quando era criança. Depois do Evolution. Então assim, você que é uma pessoa 30 a mais, bem provavelmente você tá bem familiarizado com o que a gente tá falando. Passou até um tempo na TV Globinho, se eu não tô enganado. Na Globinho ou na SBT? Geralmente X-Men era SBT, né? O Evolution passou no SBT. Não, isso com Agora, certeza. Esse eu não lembro exatamente onde passou. Mas é uma continuação direta. A ambientação dela nos anos 90 tá muito legal, então você vê toda aquela questão do figurino, a Jubileu estourando bolinha de chiclete toda hora, o Gambit usando cropped, então assim, o roteirista dessa série, enfim, a pessoa que ambientou tudo isso, foi muito bem, ela pensou bastante nessas coisas. E assim, quando eu vi o Gambit aí de cropped, eu fiquei meio tipo, caralho, tão querendo lacrar nessa porra, né? Não, mas era normal, nos anos 90 era a coisa mais normal. E eu vi algumas pessoas, não era normal. Pior que era, você pega até a época de bodybuilder, você vê uns caras assim, tipo, o Arnold Schwarzenegger treinando de cropped, isso tem. Um maluco no pedaço. O próprio Smith, direto, se você olhar, tinha. Então assim, eu acho que às vezes a gente tá tendo essa questão de falar tudo é lacração, que às vezes não era. Né? Não era a intenção lacrar. E o que eu achei legal também foi essa questão de eles misturarem os traços antigos com os novos. Então, assim, você vê ficou muito legal essa questão de você ver, às vezes parece que o personagem se movendo não é tão rápido igual os outros. Sim, você vê que é um desenho com cores mais vivas. Isso ele é diferente do desenho dos anos 90, mas ao mesmo tempo tem essa questão que você comentou, que o frame é meio lento. Então você não vê toda aquela fluidez no movimento, no movimento de expressão da face deles. Eu acho até que isso foi de propósito, justamente para fazer referência a essa questão de animações dos anos 90, porque era tudo muito assim, né? Você já tem tecnologia para deixar uma animação mais fluida, mas eu acho que foi de propósito que deixaram desse jeito. Eu também acho, até porque a ideia era representar 97, né? Então eu acho que eles quiseram aí foram assertivos nessa questão. Até expressões você vê de 97, né? A vampira fala desgraçado de uma figa. Quem fala de uma figa depois de 2000? Lembrando que isso tem muito a ver também com a nossa dublagem, né? Eles pegam e eles roteirizam de acordo com o que cabe, né? Não é à toa que a dublagem brasileira, na minha opinião, eu acho que de muitos,
é uma das melhores do mundo, as mais eficientes. Sem dúvida. E o que eu achei muito legal também nesse seriado é que cada episódio parece que tem uma pessoa em específica que eles querem enaltecer, né? Por exemplo, foi o Gambit, quando ele foi pro saco, né? Quando ele foi de base. Show. Não, muito O louco. arrasta pra cima do Gambit foi memorável. Nossa, quando os meninos lá, ai, a gente vai morrer. Magneto falou que a gente não precisa se preocupar. Nessa vem só a cabeça do sentinela assim, ameaça detectada, nada vem o Gambit. Muito bom. Meu, muito foda. Muito bom. Maravilhoso. Eles souberam representar bem daquele pique, tipo, o pouso dos super-heróis, sabe? Assim, nossa, começa aquela musiquinha do próprio X-Men e ele chega todo, mon museu, eu não sei o que ele fala em francês. Meus amigos. Meus amigos espanhóis. Eu falo japonês! Mas vamos do começo. Primeiro episódio. Acho que o destaque foi muito do Ciclope. Foi, pra mostrar ele porradão, né? Quando Muito ele, bom. agora aqui vai ser o dono da equipe, né? Toda aquela postura de líder do Ciclope, que acho que muita gente sentia falta disso. Tanto nos filmes, quanto em algumas animações. Acho que o Evolution é um pouco difícil da gente falar disso, porque o Evolution é um desenho que tenta mostrar mais o início dos X-Men. Então, como eles ainda estão em formação, o Scott ainda não é o líder, né? De fato. Mas assim, essa animação, ela soube mostrar muito bem um Scott líder, e realmente ele é nos quadrinhos. Os dois maiores líderes da Marvel, assim, incontestavelmente, são o Scott Summers, que é o Ciclope, e o Capitão América. Então, assim, soube retratar isso muito bem. Você tem ele puxando a equipe, tem uns vacilos dele ali no decorrer da série, mas isso volta no final, ele volta a assumir o comando, tem uma postura forte, você tem uma quebra de expectativa ali, e a equipe segue ele. Você vê muitas vezes muitas características de liderança até que a gente fala em empresa. No público você mantém a postura e o feedback você dá no particular. Você tem isso nele no final com o professor Xavier. Ele tem um embate com o professor Xavier, mas na hora que todo mundo tá meio contra e você tem aquela balançada na equipe, ele não, o Xavier tá falando. É isso. Abraço. Então, agora, como eu até falei no começo, eu não tenho muita experiência de HQ. Nunca fui muito de ler de uma forma geral, só coisa de livro de faculdade, escola que era obrigado, então não sou muito disso. Eu nunca tinha visto o Scott como o pica das galáxias em relação a mandar na equipe, né? Eu nunca vi como líder. Então, as pessoas que realmente esperam isso é quem já conhece, né? Pra mim, no Evolution, pra mim sempre foi o... todo mundo igual, Xavier pra mim sempre foi o Xavier, o cabeça literalmente do negócio, né? Sim. Quando eu vi ele nessa questão de, tipo, nossa, eu tive que assumir, foi tipo... Pra mim, o Xavier morreu e como eu sou um dos primeiros, eu que vou ser o líder, né? Só que ele retrata bem de querer manter o sonho do Xavier. E contando a história do seriado, quando fala assim, o Xavier deixou tudo pro Magneto, eu falei, tem que parar de estranho esse negócio aí. Foi. Que porra é essa? Deixar tudo pro maluco? Acho que todo mundo ficou assim, né? Eu não sei se isso tem HQ, né? Até eu nunca ouvi falar, por mais que eu não leia nem nada, também nunca vi nenhum tipo de spoiler, né? Algumas coisas eu tinha visto, mas isso eu nunca vi. Pra ser sincero, eu não lembro de nenhum handover assim na HQ, eu também não sou nenhum expert em HQ, vi uma coisa ou outra, mas eu acho que o desenho repassou isso muito bem, porque você tem o Magneto assumindo os X-Men, mas ele não assume os X-Men com aquela postura que você é acostumado a ver do Magneto, aquela postura frustrada, todo aquele sofrimento, aquela energia pesada. Você tem um Magneto que tá tentando se redimir de tudo que fez. A gente sabe que o Magneto tem os motivos dele pra ter tomado as atitudes que tomou, mas assim, você vê um Magneto que tá tentando ser diferente. E o desenho retrata muito bem isso, até nas posturas dele, quando ele chega pra salvar o Sanguessuga, braços abertos, essa postura salvadora, tudo isso ficou muito bom no Magneto. O Magneto, pra mim, foi um dos melhores personagens, assim, dessa série toda, assim, retrataram ele muito bem. O Magneto tá muito bem. Entre os dois, Xavier e Magneto. Tipo assim, você envelhece pra falar... Vai me fazer escolher. Você envelhece pra falar, pô, o Magneto tá certo. Assim, se eu fosse mutante, seria muito difícil ver muitos da minha raça morrendo por um sonho do cara que parece que tá morto ali. É difícil acontecer. Só que quando qual é o nome do cara? O inimigo mesmo, o nome dele? Bastion. O Bastion. Eu não sei porque vem o nome Vision. O Bastion falou aquela questão Acho de... que é Street Fighter. Então, Hadouken! Quando ele fala assim pra menina lá... Eu não lembro o nome dela, que é a parte do Direitos Humanos, a loirinha. A Cooper. A Cooper. Que ele fala, imagina lá, tem um cara que é teletransporte e como que o taxista vai competir com isso? Eu falei, cara, eles trouxeram um lado humanizado muito legal, né? Então,
é complicado você defender as duas classes. Você não sabe o que pode acontecer. E não tem como você não generalizar. E eu, pelo meu pessimismo, pensando no pior lado, seja de mutante, humano, eu ia falar, isso vai acontecer. Que cada um vai querer pensar no... Você acha mesmo, eu tendo o benefício de teletransporte, eu vou ficar preocupando com o outro aí que não consegue nem andar de jegue, andar de táxi direito. Eu vou priorizar, que seja feita a minha vontade. Sim, isso eu acho uma discussão legal que o X-Men levanta, que mesmo sendo desenho, ele levanta discussões assim que podem ser muito contemporâneas e que são coisas que a gente tem que parar pra pensar e bem provavelmente se você também cresceu assistindo X-Men, isso é coisa que você não pensava quando você era mais novo e você para pra pensar agora. Uma dessas questões é a questão dos empregos que ele realmente comentou. Então assim, você precisava de máquinas, de uma centena de máquinas para fazer um trabalho, você pode contratar 10 mutantes para fazer a mesma coisa e você tem metade do custo. Ou você vai ter um teleportador ao invés de ter Uber, sabe? Tudo isso são discussões que são levantadas. E toda essa questão da intolerância, de não aceitar o diferente, o X-Men ele passa isso muito bem. Ele sempre soube passar isso muito bem. Fiquei com um pouquinho de medo por ser da Disney, então tava com um pouquinho de medo de como eles iam tratar isso daí. Mas assim, a essência de todo mundo ali foi mantida, eles retrataram tudo muito bem e foi muito bom, gostei muito. Eu não senti lacração. Não, também não. Pelo que eu entendi, a Disney já confirmou que a segunda temporada vai seguir o roteiro do criador, que por alguma cargas d'água ele foi mandado embora. Bill DeMaio, né? Acho que é o Bill DeMaio o nome dele. Acho que é isso. Mas até hoje a gente não sabe o motivo pelo qual ele foi mandado embora. Eu também não sei, não faço a menor ideia. Teve diversas discussões na Disney sobre toda essa questão deles estarem perdendo dinheiro, tudo. O Bill é um cara bem envolvido com esse negócio de militância política, até onde eu sei, então talvez fosse alguma coisa a ver com isso, mas nada muito real, isso aqui é só achismo, tá? Puro achismo. Não sei, não conheço, nunca troquei ideia, então. Também, nem adicionei ele no Instagram. Mas não respondeu, né? Mas assim, a Disney falou que vai seguir a segunda temporada conforme o roteiro dele. A partir da terceira já vai ser outra pessoa, ou seja, a gente sabe que a história vai fluir normal conforme o que ele escreveu. Então na terceira temporada já ficou meio assim, né? E a Disney também tá acelerando o processo pra tentar entregar isso o mais rápido possível. Sim. Devido ao grande sucesso, né? E eu espero que façam. Porque realmente não pode deixar essa vibe esfriar. Não pode. Até porque também, como eu vi um Deadpool aí agora, eu acho que eles querem tentar manter esse hype. Porque a Marvel vem tentando isso depois aí, que tá bem difícil. Esses filmes estão lançando a lacração deles. Roteirinho fraco, historinha fraca, tá tudo bem complicado. Eu mesmo nunca nem assisti a Marvel. The Marvels? Nunca assisti The Marvels. Não perdeu nada, não. E a Capitã Marvel também nunca assisti. Não, Capitã Marvel, acho que você não perdeu nada. The Marvels, talvez o que você tenha perdido seja a Kamala. A pequenininha tá muito carismática, ela é maravilhosa. Ela salva o filme. De resto, não perdeu nada, não. Do filme? Do filme. A pequenininha, ela é muito legal. Mas de resto... E eu li também, eu não sabia, né? O Deadpool, ele ia aparecer no seriado, igual apareceu Homem-Aranha. Não sei se você reparou no último episódio, aparece o Peter Parker. Aparece ele e a Mary Jane. Mas o Deadpool foi proibido, eles não deixaram ele passar. Nossa, porque ele faz uma pequena aparição. Eu não me lembro o motivo, mas a Disney não deixou aparecer o Deadpool. Eu acho que pode ser porque vai ter o filme e eles não querem também, sei lá, misturar as informações, sim, não sei. Até porque esse X-Men ele não faz parte do universo, do MCU, ele não faz parte. Eu entendo que é uma coisa totalmente à parte. Vi pessoas já pedindo 98. Calma, gente, nem teve 97, estão pedindo 98. Calma. Você parar pra pensar, o ano tem 365 dias. Só passaram-se 10. Mentira, um por dia, né? Passaram-se 10 é boa. O seriado em si é muito bom. Entre o Magneto e o Xavier, cara, tem hora que fala, cara, Xavier, você também é foda, mano. Não dá pra manter isso, né? Nisso eu acho que Genosha é o equilíbrio perfeito do ponto de vista dos dois. Acho que Genosha, inclusive, ela foi feita por isso, e aí você vê que a ideia é essa, justamente porque você tem as estátuas dos dois que representam esse sonho, mas com maneiras de agir diferentes. Os dois são a estátua ali, você tem duas estátuas deles na entrada da cidade, porque você tem uma convivência pacífica entre humanos e mutantes, digamos. Eles têm a nação deles, estão tentando construir as coisas. Você até vê uma cena que uma maçã tá custando $10.
Isso sim, é bem complicado. Então, porque é o começo de uma sim, cidade, e o né? Noturno até fala, construir um país do zero dá trabalho. Dá trabalho. Realmente dá trabalho, mas você tem alguma relação econômica ali acontecendo, você tem a ONU reconhecendo Genosha como uma nação, então assim, as coisas estão começando a acontecer. Mas eu não do vejo... jeito que o Xavier queria. Então, mas tem toda a questão. Mas eu não vejo, tipo, ali você falou que você vê os humanos e eles vivendo entre eles. Eu não vejo isso porque a cidade só tinha mutante. Não, lógico. Então uma coisa é também o cara do outro lado do continente tá lá, beleza, tá vendo pacificamente, você no seu e eu aqui. Mas o esquema que o Xavier queria, na minha opinião, é eles junto, misturar. Tipo, o seu Sim. vizinho é um mutante, ou o seu Sim. vizinho é um humano, sei lá, que você preferia aí ser... Eu concordo, é que eu acho que isso tinha que começar de algum lugar. E... um lugar só pra mutante, mas ainda e assim... talvez essa fosse a melhor maneira possível disso começar. Ou não, às vezes começa assim, nunca vai se misturar. Tipo, Pode ser, o nunca Wakanda saberemos. nunca misturou com os outros, né? Quando misturou deu merda. Então. Só pra você entender. Vamos abrir as fronteiras, o que aconteceu? Já era, deu merda. Deu merda. Denúncia. Hipocrisia eu achei também, hein? Da Tempestade. Eu falei isso pra ele. Que por sinal o traço dela tá lindo. Tempestade é maravilhosa. Maravilhosa. É. Agora da hipocrisia você pode falar. O que acontece? Tá o tempo todo falando, né, os humanos não querem morar com mutante, quer viver com mutante. Você quer ter um filho humano, Jim? Então, aí acontece isso. Aí o que acontece quando a filha da mãe perde o poder? Primeira coisa, eu vou embora, eu não sou mais como vocês. Caralho, não era ela que tava falando tanto de morar, de ter todo mundo junto ali perto, mas quando perde poder sai fora porque já não se sente mais uma mutante? Então, cara, pra mim tem uma puta hipocrisia aí. Hipocrisia, vai falar que não. Mas acho que isso foi até importante de mostrar, porque uma coisa é o que a gente quer pra vida, uma coisa é o que a gente sonha, uma coisa é o que a gente quer que aconteça, outra coisa é quando a gente tá de frente com essa situação, como é que a gente reage. Não é só de frente, é quando é na nossa pele. Porque Exato. você pode estar de frente, mas não ser na sua pele, tá ligado? Tipo, Quando a Aurora aconteceu passou alguma por coisa isso. com alguém que conhece. Tipo, se fosse a Jean Grey, você tem que ficar. Mas quando sou eu, você não sabe o que tá envolvido. Eu vou blá, blá. embora, meu Deus. Entendeu? Vou Então, lá assim, conhecer o Forge. literalmente no cu dos outros é refresco. Literalmente, é isso, cara. Eu falei, que hipocrisia do cacete é essa, né? Sim. Acho que um outro ponto interessante da gente comentar aqui é que essa foi a primeira animação que você... Animação de filme, assim, entre tudo, que você realmente vê diferença entre mutantes nível ômega e mutantes nível alfa pra baixo, assim. Você sente na pele a diferença do Magneto e da Tempestade pra todos os outros mutantes presentes ali. Tem alguns outros nível ômega que também apareceram, mas assim, eles dois têm muito destaque e você consegue ver o nível de poder deles, a diferença, o peso que isso tem contra todos os outros mutantes que estão ali. Isso ficou muito legal. A Jean Grey é ômega, não é? Ela também é ômega, mas acho que isso faltou um pouquinho nela. Você tem aquela cena com a Fênix, mas a gente vai falar disso, mas assim, pra mim, por mais que ela seja ômega, ela foi nerfada. É que também essa é muito apelona, né? Até o Magneto foi nerfado muitas vezes ali. Ele contra a Madeline Pryor, o escudo dele foi penetrado por vidro, assim, sem sentido nenhum aquela luta. E também ele contra o Sentinela Godzilla, que tá lá em Genosha, o Sentinela é de metal. E ele tá jogando o carro no Sentinela. Não é só isso. Isso eu falei pra ele, caralho, vocês vão pagar, ele vai me jogar metrô. O bagulho parece de pau, só falta fazer aquele barulhinho. Eu achei essa parte... Se jogaram na linha do trem, ele pegou o trem e começou a chicotear o cara. Eu achei ridículo isso aí. Pra mim, foi a puta nerfada. Deram uma nerfada, mas foi por um bom motivo, foi pro Gambit aparecer, o Gambit tava muito apagado. Pra ele morrer. Mas morreu, assim, de um jeito muito honroso, foi muito legal. Sendo corno, honroso. Nossa, nunca senti tanta raiva da Vampira. Não, assim, a Vampira tá ótima nesse desenho, convenhamos. Mostraram um ótimo potencial da Vampira. E diminuíram os traços dela quando ela cai no chão, né? Você que me entende, Um pouquinho mais quadrado. Tá menos arredondado quando cai, né? Tirando essa parte aí, pra mim foi muito bom. Assim, o episódio do Genosha foi o mais foda. Eu achei que ainda tinha alguma coisa por trás ali do Magneto. Eu achei que ele tava fingindo que tá tudo bem pra, no final, dar porradão. Mas quando vê é porque realmente ele queria honrar a ideia do seu amigo... falecido mentiroso do caralho que não faleceu. O careca mentiu. Quando me apareceu, o viado tava até andando. Eu falei, caralho, o cara tá andando. Né? Eu falei, porra, realmente. Além de estar vivo, ainda tá andando. Tá andando, mentira, aquelas pernas dele. Beleza. Bem que minha mãe me falou pra não confiar em careca. Tomando seu cu. Aí, viado. Assim, eu achei muito foda também quando o Magneto fala, acabou. Aí o cara voa pro Polo Norte de cuequinha. De cueca. Porra, cara. Shapeado. Já começa por aí, o tiozão shapeado. E assim, mal frio da porra. E o cara de cuequinha no Polo Norte. Polo Sul. O que é mais
histórico, o que é mais épico? Você apagar um planeta inteiro ou você apagar um planeta inteiro de cueca no Polo Norte? E se for o Polo Sul? Não sei, tanto faz. Ele é mais forte em qualquer um dos polos por causa do campo magnético da Terra. É porque o magneto tem polo, né? Então ele tinha que estar no polo. Não, ele tá sem polo. Não, mas talvez é real, mano. Será pelo fato de ser polo e eles ligarem... Sim. Aí, tá vendo? É justamente por isso que ele é tão forte, assim. Não que ele não seja forte em outros lugares do planeta, mas os poderes dele são muito mais acentuados em qualquer um dos polos da Terra. Por causa do isso campo que ele foi lá magnético. desmagnetizar. Sim. E assim, quando apareceram os heróis ali muito rápido, eu falei, caralho, vai ter mais coisa. Ela só foi pra mostrar, ó, isso existe aqui. Eu falei, pô, tá caindo o meteoro de Jesus lá de cima, a cidade do Magneto tá caindo, aí tá lá o Capitão América e o Homem de Ferro, assim, só olhando. Eu falei, porra, mano. Pra mim isso foi meio cagado, de mostrar e os caras não fazem nada, até porque, meu, foi... Porque assim, se você for ver no desenho, quem permitiu atirar o míssil foi aquele cara lá, o presidente Kelly, que tá do lado dos dois. Então, assim, nada mais justo os caras interferirem também, porque na hora que eles olharem e falaram, putz, vai cair aqui, vai matar todo mundo, foi por causa que o cara atirou, o presidente. Então, eu falei, talvez vai ter alguma intervenção, alguma ajuda, né? Não do nada, mas achei muito da hora, quando o Magneto volta, Magneto vive, ele... Aí eu falei, caralho, porradão, né? Falando nessa parte, no último episódio eu achei... Por exemplo, o Nathan, né? O Cable. Eu achei ele muito nerfado. Pra caraca. Aí do nada ele vai brigar com a própria mãe e o cara virou mais porradão, porque tá sendo cuidado pelo sinistro. Meteu meia lua e quadrado. Eu também não entendi. Eu falei, caramba, que isso, né? Não sei se a Jean Grey também segurou a mão por ser filho dela. Aliás, nem é filho dela, porque ela não era o clone. Mas já começa por aí. Mas acho que ela deve sentir um amor de mãe, né? Pensando... teve alguma coisa, tem até alguma coisa no final que ela chama ele de filho. Voltei pra proteger o meu filho, alguma coisa assim. Aí vamos naquela parte da Fênix. Pra mim, aleatório. Do nada a Fênix voltou e... agora eu tô aqui. Aí foi muito... não, agora eu sinto que a Fênix foi embora. Se essa merda voltar na segunda, terceira temporada, eu falava, aqui, ó. Tá errado essa porra, porque falou que não sente mais. Ficou uma cena muito estranha, porque assim, você tinha todo um plano elaborado, tudo ali muito bem desenhado pra eles conseguirem, enfim, neutralizar o Bastion de alguma maneira, e as coisas tinham uma ordem pra acontecer, não aconteceu, e do nada você tem a Fênix e salva todo mundo. Então assim, eu acho que você podia ter algum outro caminho pra eles se salvarem ali do Bastion, se soltarem ali de onde eles estavam, enfim, tudo isso, porque do nada você tem uma Fênix, você pega o trabalho, embrulha e joga fora, como se a equipe fosse desnecessária. Então, isso eu achei muito desconexo do episódio. Eu também achei muito furado. Uma outra coisa que eu achei que eles podiam ter explorado mais foi como o Wolverine perdeu, né, o Adamandio. Eu acho que eles podiam ter sido muito mais sangrento. Eu tava vendo Eu não sabia, tá, desse fato. Na hora que eu li o desenho, eu falei, caraca, que foda. E aí eu fui pesquisar. Meu, o HQ é muito mais sangrento. Aí depois mostra o cara já com um monte de pele assim, e só uns buraquinhos por onde saiu. E não é assim, né? Eu acho que a Disney podia ter explorado isso, feito de uma forma muito mais sangrenta. Talvez classificação indicativa. Pra deixar... Qual que é, falando nisso? Eu não faço ideia, deve ser pra 12 anos, não sei. 12? Livre, talvez, não sei. Não tem palavrão nem nada. Não tem palavrão. Mas tem um pouco de sangue, então acho que não pode ser 12. Porque ele não explode, quando entra no Gambit lá, aí sai o sangue, então acho que isso já não pode ser 12. Chuta aí 14, 16. Não, 16 não. É 14 pra baixo, certeza. Muito... Vamos ver aqui. Não tem nada pra ser. X-Men, classificação indicativa. 14. Ih, não vai filmar. Foda-se, tá aqui, ó, 14. Então essa parte do X-Men eu achei que podia ter sido um pouco mais explorado também. Uma outra coisa. Eu não sei no HQ, não sei se você sabe. Mas o Morpho. Nossa, eu vi muita gente falando que o Morpho, quando se fingiu de Jean Grey, falou que amava ele, tava dando os próprios sentimentos. Não sei se chegou a ver isso. Já vi uns comentários aí. Que nem quando eu tava no banheiro e falar, quer que eu dê uma ajudinha em você? Cara, isso porque é 14 anos. Imagina não fosse. Aí ia realmente fazer um handjob. Assim, eu não lembro de... Nossa, com aquelas garras de fora ia ficar um negócio meio estranho. Tá ligado. Assim, mas... Eu não lembro desse tipo de... Na HQ eu realmente não lembro. O Morpho ele tá bem diferente, mas parece que a ideia do roteirista mesmo era ter o Morpho como um personagem não binário, e você tem ele com essa paixonite aí meio pelo Wolverine. Mas assim, não lembro de ser dessa maneira.
E uma outra coisa que eu não lembro é dele ser tão apelão assim, cara. Porque ele não tá só assumindo a forma de mutantes ou de outros, enfim, de outras pessoas, mas ele também tá assumindo os poderes. Isso era uma coisa que realmente você não tinha. Nem na série clássica e nem porque se for assim, ele é mais top que a vampira. Não, ele é mais top que todo mundo ali. Ele pode pegar qualquer poder. Vou virar o Magneto. Por que ele não virou o Magneto contra o Magneto? E reverteu o negócio. Então, tipo assim, por que ele não virou o Bastion e desligou tudo? Entendeu? Então, assim, não tem muito sentido. Mas o Bastion eu acho que é uma conectividade. Não sei te explicar. É tipo como se. É que ele não é mutante, tipo ele não é gente, ele não é bem. Entendeu? É assim, é a mesma coisa que você ter um receptor de Wi-Fi. Você tem que ter a senha do Wi-Fi, vai. O Bastion tem essa senha. Não sei se você entendeu a explicação de merda que eu fiz, mas tá bom. Uma outra coisa. Eu achei que ia explorar mais também o romance, o amor platônico, não sei, do Wolverine e Jean Grey. Porque quando o Scott fala, ela era clone, ele fica naquela crise de existência dele, aliás, aí a Jean Grey veio e beija o Wolverine. Porra, beleza, galera, o Wolverine vai fazer o quê? Acabou. O cara tem adamante, mas não é de ferro. A menina que ele gosta, chegou nele, vai beijar, você vai negar? Não vai. Não vai. É homem, menino. É homem, é macho. Duas Jean Grey. O cara já tinha a dele, mano. Se ele ficou aí sobrando. Mais vale um peito na mão que 2 no sutiã. Com certeza. Entendeu? E a gente tá falando de 4 peitos, então? 4, verdade. 4, e que quem sabe, né? Telepaticamente falando, ela pode fingir que tem 6. Tem 6. Vai saber, vai virar uma vaca. Mas sim, eu achei que ia ter um pouco mais dessa questão, mas parece que depois, quando volta, ela esquece ele, né? Ela só volta, Scott. Foi meramente um impulso, né? Ele foi totalmente usado, na minha opinião. Sim. E uma coisa até bem legal você ter citado o Wolverine é que ele ficou um pouco apagado, eu acho, nessa série. Ficou, no começo bem apagado, mas acho que isso foi de propósito, porque a gente vinha aí de um histórico de muita valorização do Wolverine, tanto nas animações, com exceção do Evolution, eu acho. O Evolution não deu tanto destaque pro Wolverine, mas assim, toda a questão dos filmes, você teve filmes solos do Wolverine que foram ótimos, ele é o mais muito famoso. bons. Ele acabou virando o mais top, assim, né, de um tempo pra cá. E ele é muito bom, realmente. Mas assim, se você for pegar a série clássica e outras animações do X-Men, o Wolverine não é nada disso. Ele é outro X-Men, é um lobo solitário. Ele tem eu acho que é por isso, né? Porque se você for para pensar de todos os X-Men, ele é mais lobo solitário. Sim. Então ele tem uma história antes de chegar, né? Toda aquela questão de ele ser imortal, ele perder muitas pessoas que ele conheceu no passado, até chegar aos X-Men. Então eles querem tentar trazer essa humanização. Eu acho que é por isso que ele é um foco na questão dos super-heróis. Porque o X-Men em si, pra mim, realmente, os mais famosos é ele e o Xavier. Sim. X-Men, né? Porque o Magneto não é um X-Men. Sim. Mas acho que isso foi bem de propósito. E acho que isso foi só nessa primeira temporada, porque, não sei se você se lembra, mas até se você pegar esse final, que ele tá sem o Adamantium, o que acontece? O Adamantium, ele deixa o Wolverine meio doente. Sim. O fator de cura dele trabalha mais devagar. Tanto que quando ele perde o Adamantium, uma coisa que ajuda ele é o fator de cura. Exato. Só que assim, ele sem o Adamantium, o fator de cura começa a trabalhar tão bem, mas tão bem, que o Wolverine começa a regredir. Então ele vira meio que um Neandertal, ele vira um Wolverine meio selvagem. Fiquei sabendo dessa fita aí. Ele vira cheio de pelo, os dentes começam a voltar, ele fica meio pré-histórico. E, até um gancho pro final, quem coloca o Adamantium de volta nele é o Apocalipse. Então, temos talvez aí uma dica pra uma segunda temporada aí, quem vai ser o vilão, hein? Vamos dividir o X-Men em 2 partes. DG e AG. Depois de Genosha Antes de Genosha. Antes. É que ele falou antes e depois, mas é uma coisa normal quando você conversa com esse rapaz. Antes de Genosha e depois. Nossa, é que eu tava pensando em inglês. After. Nossa, muito bom. Muito quando bom. O cara é gringo, é assim que se faz. Exato, e o DG é depois de Genosha. Com certeza é inglês. Ei, falaram isso, amigos. É a linguagem do Gambit. Não, mas acho legal a gente dividir nessa linha do tempo. Antes de Genosha, o acontecimento, que foi assim um marco mesmo na linha do tempo dos X-Men. Tempestade vale um destaque aqui. E o grande finale, que é o Tolerância à Extinção. Que são 3 episódios. Ficou bem legal de comentar, isso. Bom, antes... É legal que antes você vê que tá todo mundo ali naquela questão de vamos fazer os humanos andarem com a gente. Né? Sim. Tá bem assim... Parece que vai dar certo isso, né? Você teve o atentado na série clássica contra o Xavier. E aí a série ela é uma continuação direta, então você já começa com aquele atestado de óbito do professor Xavier, o Scott liderando a equipe e todas as operações deles em campo. Aí vale aquele destaque pro Scott, porque ficou muito bom a cena dele de apresentação dele. Ficou muito bom ele salvando o Mancha Solar, que é o Roberto da Costa, né? Nosso brother brasileiro. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Roberto da Costa é brasileiro. E é rico. Quem diria, não?
Exceções existem. Enfim. Pelo menos não é o Blanca do Street Fighter, né? Então, pelo menos não é verde. Não é verde. Eu não sabia que o Roberto era brasileiro. Sim, ele é brasileiro, é o nosso mutante aí. Acho que ele foi retratado bem como uma jubileu da nova era, sabe? Eu sinto no Roberto da Costa, aqui nessa animação de 97, o que eu sentia na Jubileu na animação de 92. Tesão? É aquela coisa mais... Não. Não. Mas tipo assim, é uma pessoa que não tá entendendo muito bem os poderes, querendo ou não aparece no primeiro episódio pra ser salvo, que é exatamente Sim, mas no primeiro episódio clássico, A Noite das Sentinelas, né? Mas a Jubileu teve esse problema com os pais? Porque ele isso não mostra. Ele não tinha muito problema com os poderes, ele tava com medo de aceitar devido à família, né? Não Sim. tipo, eu sou mutante, aí a porra toda aí da família. Eu acho que o Roberto ele foi colocado aqui muito pra fazer aquele paralelo com a situação toda dos LGBTs, assim, todo esse negócio de aceitação e tudo. Mas, infelizmente, pra mim, o único personagem que estar nessa animação ou não faz diferença é o Roberto. Pô, ele salvou a Jubileu. Mas é verdade, né, gente? Que bom que ele salvou a Jubileu. Você tem um desenrolar muito legal ali, desde o primeiro episódio. Você tem começa a ter todo esse imbróglio do Magneto com a vampira, que era uma coisa que muita gente não conhecia. E isso ficou meio implícito ali no segundo episódio, quando ela entra no escritório dele. E ele consegue tocar nela. Foi um negócio assim bem... Porque você tem isso no quadrinho, mas é numa terra paralela, algo assim. É que eles queriam meter tipo elementos, água e fogo, tá ligado? Pode ser. O desenho. Pode ser. Desenho ótimo, recomendo, inclusive. Muito bom. Mas é um desenrolar bem legal. Isso no primeiro e no segundo episódio. Eu acho que uma coisa que não talvez assim não tivesse feito muita diferença, acho que foi mais pra fazer referência aos anos 90, foi aquele episódio do videogame. E eu também não entendi nada. Sim, foi referência pura, assim, você tem muita referência aos anos 90, aquele videogame é uma mistura do Nintendinho com o Mega Drive, todo mundo percebeu, todo o desenho em 16 bits deles lá, tudo isso ficou bem legal, mas é meramente uma referência, aquilo ali não interfere em nada na história. Foi aquele famoso encher linguiça, tem que ter 10 episódios, putz, só tive que dizer pra 9. Só serviu pro Roberto provar que é hétero e dar um beijo na Jubileu. Só porque beijar uma mulher não quer dizer que ele é hétero. Ele pode ser bi. Ele tentou, né? Que, por sinal, eu acho que esse episódio não é o mesmo da Tempestade? Ou eu tô confundindo? É um episódio que é dividido em 2. Porque aquela parte da Tempestade, essa crise de existência de herói, eu não gostei muito, sendo sincero. Pra mim foi muito chato. Esse demônio aqui, aí sai a Tempestade fodona lá. Né? Eu não achei legal. Esse episódio pra mim foi realmente uma injeção de linguiça. Pra mim foi péssimo, eu não gostei. Não, o da Tempestade eu gostei. Eu não gostei do Motendo, que é esse do videogamezinho. Esse eu não achei legal, né? Mas agora o da Tempestade eu achei legal. No começo, nossa, quem é aquela demônia? Quando eu vi que é só a questão da existência dela lá, de ela conseguir transcender, eu falei, que bosta, né? Não sei, no quadrinho, tá? Não sei se o quadrinho foi assim, mas pra mim não foi algo muito legal, eu não gostei. Mas eu achei o episódio interessante. Não agregou, não. Aí chegou o episódio da cidade. Falei, pô, da hora, né? O cara conseguiu o que ele queria. E aí quando ele traz a vampira pra perto, aí vê qual que é o nome da Gelo lá? Gelo? A Emma Frost? A Emma Frost ela é telepata, ela é gelo. É por causa do Frost. Aquela que tava lá entre as mesas da Genosha? A de cabelo branco, a de roupa branca? A de roupa branca é a Emma. Ela tava lá em Genosha? Mas ela vira de diamante, ela não vira de gelo. Mas é quando eu a vi, porque ela é vilão. Sim. Eu falei, tem tramóia aí. Não, eu achei pelo fato, né? Beleza? Por exemplo, eu achei também, nesse episódio da guerra, que aquele poderzão do bicho matou todo mundo, assim, aquele laser verde. Pô, a Jean Grey Clone morreu assim, pulverizada, né? Não sei se existe um poder tão forte assim. Honestamente, assim, entrar na técnica eu também não vou saber. Mas esse episódio foi muito bom e ele adaptou uma HQ muito legal, que é a Extinção, que é justamente quando acontece esse ataque em Genosha, e quem manda é a Cassandra Nova, que é a irmã do Xavier. Aqui eles fizeram um pouco diferente. Né? Isso é legal falar, eles mudaram, né? Sim, eles mudaram, o vilão da saga é o Bastion, não é a Cassandra Nova, mas a adaptação desse episódio vem do Extinção, que tem como vilã a Cassandra Nova. A Cassandra Nova odeia o Xavier. Que quem não sabe é a irmã dele. A irmã gêmea do mal dele. E ela anda. Mas ela também é careca. Mas ela anda. Ela anda.
Xavier não dá muito bem das pernas nesse negócio, né? Pelo menos nesse a cadeira dele flutua, né? Ou não é que nem no flutuava, Evolution é. que... Não, no Evolution flutuava. No Evolution não flutuava não, era roda mesmo, era normal. Não, caraca. Ô, pode buscar. Busca e depois mostra na tela. Vou botar aqui, ó. Mas é um episódio muito legal. Que, por sinal, a Cassandra vai ser a vilã do Deadpool. Sim. E uma coisa bem legal, esse episódio ele foi escrito pelo Bill DeMaio, e o Bill DeMaio ele se inspirou no 11 de setembro para escrever esse episódio. Então eu achei bem legal todo esse clima de um ataque terrorista, todo o desespero no olhar das pessoas. Você via até a Doutora Cooper com desespero no olhar quando ela olhava para aquele sentinela. E eu suspeitei que a Doutora Cooper era mística. Eu acho que mais pessoas tiveram essa suspeita, porque foi muito estranho. O jeito que o pessoal fala que o Magneto aceitou governar se a vampira governasse com ele. Ela faz uma cara meio estranha, não sei se você percebeu. Não, isso não precisa. E quando o sentinela ataca, ela olha com puta desespero pro sentinela, assim. E o sentinela, não sei por que tava olhando pra ela se ela não é mutante. Então ia ficar meio estranho. Pra que ele vai atacar ela se ela não é mutante? Porque bem quando ele fica com os olhão vermelhos assim olhando pra ela, o Magneto joga um carro. Então seria esquisito. O sentinela só ataca mutantes, né? Achismos. Não quer Achismos. dizer que... vai que lá na frente tem isso. Mas Exato. a mística, ela nem foi introduzida nisso, né? Em nenhum momento se fala dela ou faz algum tipo de referência. Ou tava aí e não sabemos. Era isso que eu tava meio em mente. Mas beleza, não apareceu. Mas enfim, foi um episódio muito legal. Marcante. Muito marcante. E aí é onde você vê o lado mais humano do Magneto. Eu acho que esse episódio é o que mostra o lado mais humano dele. Você tem ali durante a luta dele com os sentinelas toda aquela lembrança dele nos campos de concentração. Porque pra quem não lembra, o Magneto foi vítima do Holocausto, foi um sobrevivente. Ele é judeu, então assim... tem todo um contexto aí, vocês podem ver as cenas deles ali lembrando dos corpos cobertos, das grades de arame farpado, Tatuagem. tudo isso, o número, então, muito bem lembrado. Então, assim, Magneto sofreu pra caramba e ele não quer deixar isso acontecer de novo. E aí você teve todo esse embate em Genosha, ele vê todo esse terrorismo, todo esse genocídio acontecendo outra vez, isso pesa muito no emocional dele. E usaram bastante o sanguessuga, né, o pequenininho, que é o que ele salva no segundo episódio, que ele segura no rosto e fala que ele fala... É o mesmo que ele fala, nunca mais vai Magneto precisar ter medo. prometeu que não precisava mais se preocupar. Isso, E morreu ele esmagado. E aí, temos o show do Gambit. O Gambit foi Muito bom. Top. Depois disso, né, começa a treta total, né? Sim, Gambit total. fica pistola. Sim, o Magneto foi um pouco nerfado aí, né? Com certeza. O cara era de metal e não mexia o sentinela nem nada. Mas isso bem provavelmente foi pensado, né? Claro. E aí você tem um sacrifício do Gambit pra salvar muitos mutantes que ele nem conhece. Isso é uma coisa que toca as pessoas, toca o subconsciente das pessoas, por mais que a gente não perceba. Isso mexe muito com a gente. Tem toda uma filosofia aí por trás. O Gambit, inclusive, ele é perfurado no lado contrário que Jesus Cristo é perfurado pela lança do destino. A gente não tem muito... Sério que você pegou essa referência? Sim. É aqui que perfuram Jesus Cristo, né? Não, tudo bem, mas o seriado tem a ver isso? Acho que não, hein, mano? Eu acho que, tipo, às vezes você... Não vou dizer que isso foi essa intenção, mas isso mexe com o imaginário de muita gente. E é coisa que a gente não percebe, mas mexe. Teorias. Se fosse... Muita gente nem gostava de X-Men, chorou nesse episódio. Foi um negócio muito louco, assim. Eu achei bem legal. Esse episódio foi bom. Foi que envolve morte, né, mano? Não tem como. Mas pra uma pessoa que cresceu assistindo o Evolution, por exemplo, que o Gambit era vilão. Você vê o Gambit em 3, 4 episódios e você se comove com um sacrifício desse, tem muita coisa que mexe no subconsciente aí das pessoas que elas não param pra pensar. Mas mexe. Foi um episódio muito bom. Pra mim, morreu. E aquela cena dele com a vampira... Corno. Não, vampira. Vampira. Ela vem com o Magneto toda pá, dá um beijinho, não é isso que eu quero. Pô, deixou o INSS triste, velho. O Magneto ficou... Pra que fazer isso? INSS... Porra, o coroa lá falou, tô pegando a vampira. Nada. Tudo isso na frente do Gambit. Na frente da multidão. E do Gambit. Por sinal, que é bom pra ele, que morreu todo mundo, não lembrar dessa vergonha que ele teve, né? Mas sacanagem a vampira fazer isso. Achei mancada. Aí vem a Tempestade agora com a versão top dela. Qual que é o nome dessa versão dela? Tempestade o quê? Sei lá, Tempestade. Então é dilúvio agora, sei lá. Aí chegou na hora da treta lá, nerfada. Falei, pô, achei que... Na hora da treta com quem?
Ah, no final, que ela tá presa. Ela é uma das pessoas que a Jean Grey Fênix salva. Ah, sim, verdade. Então, tipo assim, pô, ela fez tudo aquilo, melhorou, se curou dos medos e na primeira tomou um tapão no ouvido. Lixo. Isso que é nível ômega, mas não fosse. Né? E outra, é sentinela, não era nada demais. Porque uma coisa é se fosse aqueles outros clones lá, O Supra, né? O Supra Supra, Sentinela. mas não era o Supra ali. Ali eram os sentinelas normais. É. E ela ficou toda nerfada. Roteiros. É, pra ter graça, né? Sim. Eu achei legal também no final, quando o Sinistro perde a questão do poder Dos dele. DNAs adicionais. Que ele fala, dele. Morfo, mostra meu rosto. Aí, tá igual. Pra mim todo sempre cagado. foi assim. É, Bem interessante. muito legal isso também. Acho que um outro ponto interessante da gente mencionar é a aparição do Capitão América. Então... Você teve a vampira revoltada no episódio 6 ou 7? Não vou me recordar, mas ela... Não Então me pra que lembro. você precisa desse escudo? Exato, e assim, você tem essa retratação, existe muito disso na fanbase do X-Men, e de você ter essa rixa com os Vingadores, você teve briga deles com os Vingadores lá na época que a Fênix estava voltando pra Terra, e aconteceu um monte de coisa, é um puta rolê sinistro, tanto que o Scott ele vai até preso depois desse arco, é um negócio meio maluco, mas assim, retrataram o Capitão América de um jeito horrível, colocaram como se ele fosse realmente um peão do governo, e Capitão América não é isso, nunca foi. Se você leu ou assistiu qualquer coisa, você sabe que não é assim. Tanto que na Guerra Civil ele que tá contra o Exato. governo. Sim, assim, você tem América no nome, tá? Se você quer ver quem é que é peão do governo, você vai pro agente americano, que é o John Walker. Ah, sim, John Walker. Steve Rogers é uma coisa, tá? Capitão América é uma coisa, agente americano é outra. Então, assim, aquilo ali não foi Steve Rogers, tá? Eu não sei como e por quê, mas a vampira não tem aquela força. Tem. Tem? Ela tem. O que acontece? É que no Evolution não tinha força, Não, assim, ela né? não Ela tinha. tinha que chupar. Mas o que acontece? Estranho. Mas no clássico, ela trabalha um tempo com a Irmandade, a vampira. E aí em uma dessas, enquanto ela tá ainda adotada pela Mística. Tá lá, a Mística tá criando ela, tal, não sei o quê. É por isso que ela e o Noturno... Isso. Netuno. Noturno. Noturno, cara. É por Isso, que eles são irmãos. O Noturno é de sangue, né, da Mística. A Mística abandonou ele. Porque ela era uma condensa lá na época e o cara não queria ser pai de um mutante, ela abandonou ele num rio. E a vampira ela adotou. Então meio que são meio irmãos ali, né? Ela é adotada. Mas enfim, em um dos trabalhos que ela tá fazendo pra Irmandade, consultem aí na série clássica, eles têm que roubar um avião. E aí a Capitã Marvel, que na época chamava Miss Marvel, ainda era aquele uniforme preto, o lenço vermelho aqui e o S dourado. Ela tem um embate com a vampira. E a vampira absorve os poderes dela, mas ela fica muito tempo absorvendo os poderes, tanto que ela não consegue nem tirar a mão da Capitã Marvel. E aí a Carol Danvers mesmo. E aí a Capitã Marvel ela entra em coma. A vampira ela vai visitar ela e tudo, mas esses poderes que ela absorveu da Capitã Marvel, tanto a parte do voo como a super força, isso não vai embora da vampira, isso fica lá. Por causa do tempo que ela passou absorvendo os poderes da Capitã Marvel. Ela fica em coma há muito tempo e eu acho que na série clássica ela nem acorda. Ela continua em coma. Porque até onde eu sei, a vampira, em tanto sugar a pessoa, ela podia até matar. Uhum. Né? Isso retrata muito no Evolution. Então, no Muito. Evolution, a pessoa fica até branca, assim, ó. Sim. Quase indo pro Ela saco. pisca tudo assim. A pessoa quase indo pro saco lá, assim, Sim. a outra dando um choque no sistema dela, né? Sim. Mas é isso, é por isso esses poderes da vampira. Aí, tá vendo? Por isso que ela tá pelona, assim. Porque no Evolution ela não tem isso. Então, assim, eu me baseei no que eu tinha visto. Pra você ver. Então, vamos agora explicar o final. No final do nada, né? Todo mundo, depois que o Magneto fala, eu vivo. Magneto vive, em terceira pessoa. Que foi... o Magneto vive e aí do nada não, né? Ele faz o negócio voltar como se ele já soubesse o que tava acontecendo. O cara acabou de voltar, nem pra ele, nossa, o que tá acontecendo? Tá caindo. Não, ele já acorda, já sabendo o que tá acontecendo. Estranho. Ele já acordou arrependido. Já começa por aí. Mas assim, depois que ele consegue flutuar, fazer voltar, eles somem e vão pra um lugar. Primeiro, eu não sabia que no quadrinho o Xavier não consegue reconstruir a mente do Magneto, né? E aí, o que acontece? Mais ou menos assim. Você tem esse embate, se não me engano, o arco que tá adaptando aí é o Atração Fatal. E aí você tem esse embate entre o Xavier e o Magneto. E aí, todo esse antes que mostra ali no episódio é realmente o que acontece. Ele fala que ele precisa penetrar ali na mente do Magneto, precisa
pegar todos aqueles fragmentos e tudo e reconstruir aquilo, senão a mente dele vai virar uma bagunça, o Magneto não volta e tudo. Só que o que acontece? Nesse meio, o Xavier não consegue. E em todo esse trabalho que ele precisa fazer, a mente dos dois acaba se perdendo, acaba acontecendo o que o Scott falou que ia acontecer. E aí, ao invés de você ter a restauração da parte boa do Magneto, que era o que o Xavier queria, você tem a sobra da pior parte dos dois, do Magneto e do Xavier. E aí você tem um vilão só, que é o vilão Massacre, que se você jogou Marvel vs Capcom 1, do PlayStation 1, quem jogou, é aquele vilão final. Que é muito parecido com o Magneto, todo vermelho e roxo assim com um corpo de metal, mas dentro é o Xavier, só que do mal. Mas assim, eu não sabia desse fato, ele que me contou ali nos bastidores. E a mente se funde, mas da onde vem o corpo físico? Se não me engano, é o corpo do Xavier ainda. Mas aquele corpo todo de metal é o vilão mesmo constrói pra ele. O corpo do Magneto eu nem sei o que acontece. Ah, engraçado que ele Ou se vira anda. tudo um corpo só, não sei, porque o Xavier tá andando. É, entendeu? Então, tipo assim, né? Não faz muito sentido pra mim, do nada as pernas começam a funcionar. É. Às vezes o Magneto usa o ferro do sangue pra fazer a perna andar. Sim, já aconteceu dele ficar sem coração e usar o ferro do sangue pro sangue continuar circulando. Caralho, não sabia disso não. É, já aconteceu. É sério? O Magneto Magneto é foda. é Magneto é foda. Magneto Ele tá pirocudo mesmo. Muito. Bicho é bruto. Deu pra ver quando tava voando de sunguinha. Sim. Deu pra ver o negócio. Então ali no final você tem a separação dos X-Men, certo? Então você tem o meteoro basicamente se fragmenta e vai uma parte pro passado, outra parte vai pro futuro e a parte que escapou do asteroide fica no presente. Então basicamente a gente tem Jean e Scott no futuro, Sim. e aí eles são encontrados pelo clã Ascani. E basicamente, se bem me lembro, isso é uma terra paralela, onde você tem um mundo aí que tá devastado pelo apocalipse depois da guerra. Que eles encontram o Nathan pequeno, né? E isso, eles encontram o Nathan pequeno com elas. E aí você tem no passado, Vampira, Fera, Xavier, Magneto e Noturno. Beleza? E lá eles encontram Ensabanur. Quem é Ensabanur? É o Apocalipse antes de ser o fodão. Exatamente. Foi basicamente o primeiro mutante, né? O nome dele significa isso, Ensabanur significa o primeiro. Então, ele foi realmente o primeiro mutante. E aí você tem esse encontro, e você vê que eles já olham diferente assim um pro outro, né? Quando ele fala o nome ali, ele fala Ensabanur. Um já olha pro outro meio assim, já fala tipo, não sabemos o que vai rolar. Então, assim, tudo tá se desenhando pra você ter um apocalipse como vilão, como grande vilão da segunda temporada. Pelo menos é o que me parece. Se for... Você não acha um pouco prematuro já colocar o Apocalipse na segunda, sendo que eles querem fazer uma terceira? Então, mas você tem bons vilões aí pra colocar em uma terceira temporada, assim, o próprio Massacre, né, o Onslaught, pode ser um vilão de uma terceira temporada ou de uma quarta, e você tem um Apocalipse agora, porque as aparições do Apocalipse no desenho clássico não impõem o verdadeiro perigo que o Apocalipse é. Eu acho que o que chegou mais próximo disso foi o Evolution. Evolution, que tem até aquele cara que também é... É, o Mesmero. É ele que libera o Apocalipse, não é? Sim, é ele. Ele que faz todos os rolês ali pro Apocalipse. Que foi muito legal aquele arco. Sim. E um negócio importante de comentar é a cena pós-créditos, né? Que a gente tem o Apocalipse já no tempo presente, depois de tudo isso que aconteceu, você tem os créditos, e aí o Apocalipse chega em Genosha, depois de tudo devastado, e ele segura a Dama de Copas. Então, assim, se você pegar no quadrinho que é o Apocalipse que coloca o Adamantio de volta no Wolverine, e essa cena dele segurando uma Dama de Copas, pra mim temos dois possíveis arautos do Apocalipse aí na próxima temporada, que podem ser o Wolverine e o Gambit. Como assim? Como Cavaleiros do Apocalipse. Será? Bom, Sim. pra mim, o que eu vi também é que o Wolverine, ele não apareceu. Então eu acho que ele vai ficar naquela parte onde ele fica sozinho, se redescobrindo, porque ele não sabe que consegue fazer só o esqueleto. Então eu acho que ele vai aprender isso. E se também não quiserem mudar essa questão e colocar ele ali, como não aparecer em nenhum lugar, eles podem jogar qualquer tempo dele, né? Mas assim, o Apocalipse ele consegue viajar no tempo? Ele tem a nave que consegue, né? Lembra que ela viaja instantaneamente lá? Então, ele consegue ir pra lá e pra cá. Então, se o Wolverine tiver no futuro, ele pode colocar o Wolverine Adamantium no futuro e trazer, ou passado, e assim vai. Sim. E é importante lembrar de um negócio. O Apocalipse ele só consegue isso porque ele tem acesso à tecnologia do Kang. Kang, na época do Apocalipse, é um faraó que chama Ramatut. Ramatut foi o faraó que perseguiu o Apocalipse. Todos aqueles soldados lá estavam amando do Ramatut pra cima dele. Ele tem acesso a essa nave,
Tanto que quando vocês assistem no Evolution, ele tá falando que essa nave foi construída daqui a séculos. No futuro. E quem é o Kang? Kang, tataraneto de... Senhor Fantástico, né? Senhor Fantástico, exatamente. Nathaniel Richards. Que por sinal era pra ser o vilão dos Vingadores. Exatamente. Então você pode ter um Kang aí nos X-Men. Não duvido de nada, tá? Quem é pior, o Kang ou o Apocalipse? Ah, eu acho que o Kang, né? Mas, mano, o Kang ele não tem poder. Ah, não, mas... Ele só é inteligente. É, mas um cara com um bom controle remoto, eu tenho medo do que pode fazer. Ah, mas, meu, o Apocalipse é o primeiro mutante. É como se fosse o Drácula dos bichos, tá ligado? É o mais pirocudo. É, mas o próprio Apocalipse não é nível ômega, né? Então, assim, não sei, tenho minhas preocupações. Não, mas, mano, às vezes o nível ômega do... Por mais que ele não seja nível ômega, o nível bosta dele é mais forte que o nível ômega. Às vezes o cara, assim, o mínimo dele é o seu máximo se esforçando. Tipo, Pode ser. É tipo o Itachi e o Naruto, pra quem gosta, assim. O Naruto tem que se esforçar muito pra chegar ali, o Itachi peidando tá mais. É. Entendeu? Então, às vezes é porque eles querem nerfar. Pra mim, o Apocalipse, mano, é o primeiro. Sim. Muito É que bruto. não quiseram explorar. É, exato. Não quiseram explorar. Sim, eu acho que na série clássica nunca mostraram e é uma boa oportunidade de mostrar. Ainda preferia um final diferente. Preferia que você tivesse um vilão novo. Que você tivesse um massacre aí pra ser apresentado pra segunda temporada. Talvez eles não quisessem queimar cartucho assim logo de início, quisessem gerar uma expectativa. Um vilão novo, um vilão conhecido, depois um vilão novo. Talvez fazer esse jogo. Lembrando que fizeram questão de mostrar que eles liberaram o Ômega Vermelho. Porque assim, beleza. Samurai de Prata apareceu também. Ah, mas Samurai de Prata foi muito rápido. Agora o Ômega Vermelho os caras fizeram questão de mostrar, né? Mostrou até 2 vezes ali, ele quando tá protegendo quando aparece os... Sim. O Supra. Por isso que eu achei até que o Wolverine vai ter mais destaque na segunda temporada. É vilão dele, né? O Ômega Vermelho é vilão ali direto do Wolverine. Eu também acho que o Homem-Aranha pode ser que tenha um passo maior na próxima temporada. Não tem... Isso aqui é totalmente achismo meu, não sei porquê. Eu olhei e falei, pô, os caras querem mostrar mais Homem-Aranha. Não sei. Minha opinião, tá? Você tinha bastante disso na série clássica. Apareciam diversos heróis, assim, e realmente não faziam nada. Só apareciam no episódio. E acabou. Isso acontecia muito, Os tá? NPC da vida. Acontecia bastante. Mas, assim, é uma baita oportunidade de fazer isso pro futuro, né? Tanto que quando aparece o Massacre, o vilão, é o universo inteiro da Marvel que se junta pra destruir ele. Não são só os X-Men. Precisa todo mundo. Precisa do Doutor Estranho, precisa da Capitão América, precisa geral, assim. Ah, essa hora não tem não, né, mano? É o mundo inteiro, não tem jurisdição, Não, foda-se. acabou. Chama até o do Brasil. Quem é do Brasil? Roberto da Costa. Só tem ele? Acho que só. E o Blanca. Na Blanca. Do nada, o Blanca. Ele vai dar choquezinho no sistema. É isso. Caralho. Chama o Batman. Batman pra salvar. O inimigo do crime. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do review. Da nossa opinião, né? Também desse achismo aqui do cacete. Nota geral? Dos desenhos? É. Cara, assim... O fato de ter colocado um episódio bem cagado pra mim, assim, eu não gostei. Então, tá uns 9 também. Tirou a fluidez, né? Tirou a fluidez. Eu prefiro, tipo, se não tem muito o que fazer, vai direto, tá ligado? Faz o negócio. Eu sou desse, assim. Encher linguiça nunca foi comigo. Não consegui aquelas redações. Faça apenas 30 linhas. Eu vou falar o quê? Se o que eu tenho pra falar é mais sucinto. Entregou a mensagem que entregar? Beleza, assim, se falasse pra você hoje, olha, vai ter 9 episódios, não 10, ia fazer diferença aquele episódio? Não ia, muito pelo contrário, ia ter uma coisa ruim a menos pra se falar. Entendeu? Por isso que a esse ponto eu dou uns 9 também. Pra mim a história foi muito legal, de cabo a rabo, independente do que foi. Independente se a Marvel podia ter explorado, a Disney podia ter explorado... Independente se a Disney podia ter explorado mais o Magneto fudendo lá o Wolverine. Enfim, eu acho que foi legal eles matarem quem tivesse que matar, independente se foi o Gambit, ou até o momento achei que o Magneto também ia pro saco. Também pensei. Então eu achei bem legal essa questão deles, de não ter pudor em machucar, matar ou tirar do seriado. Então pra mim é um 9 também. 9. Fechamos em 9 então. Isso aí, valeu pessoal e até a próxima. Isso aí, jovem.